Bom, agora a gente vai fazer o teste de mesa do mesmo programa, só que digitando uma senha errada. E vamos ver qual é o fluxo que ele vai seguir aqui no código. Então, de novo, fazer o teste de mesa eu sempre zero. Não é aconselhável você deixar dados aqui no teste de mesa, porque se a gente faz uma determinada alteração no programa, as informações podem estar aqui, podem não ser realmente o que esteja acontecendo. Então, sugestão, limpa o teste de mesa para começar de novo. Então, vamos lá. A primeira linha. Primeira linha vai criar um array de usuário, um array chamado usuários, e vai colocar como o elemento 0 o nome Pedro e o elemento 1 o nome Alice. Legal. Segunda linha vai criar um outro array chamado senhas com elemento 0, valor 1, 2, 3, e o elemento 1 com o valor ABC. Feito isso, vai passar para a linha de baixo, que vai criar uma variável de nome usuário, senha, ok, com o valor falso. Depois, a linha de baixo vai criar uma outra variável chamada tentativas, né, de valor 0. Aí vai passar para a linha de baixo, encontra um comando puts. O comando puts a gente sabe que ele pega a string que está aqui na frente e coloca na tela. Então ele vem aqui, vai digitar, vai aparecer, aliás, aqui, entre com o usuário, dois pontos, espaço. Aí vai passar para a linha de baixo, vai encontrar aqui um gets chomp, que vai pegar o que o usuário digitar, vai tirar o enter que o usuário teclar e vai armazenar o conteúdo na variável usuário digitado. Então aqui vai surgir uma variável chamada usuário digitado com o valor que eu digitar aqui. Eu vou testar com o usuário Alice. Então, eu digitei Alice, vai aparecer aqui na tela Alice. Aí ele vai vir aqui no while. Vamos ver o que vai acontecer aqui na avaliação dessa expressão. Tentativas é menor que 3. Então a gente vai lá no teste de mesa e verifica. Tentativas está valendo 0. Então isso aqui é verdadeiro. Aí vai avaliar outra expressão. Usuário senhas ok é igual a falso? Usuário senhas ok está valendo falso. Então as duas expressões são verdadeiras. Quando duas expressões verdadeiras estão num operador lógico e, o resultado de toda a expressão é verdadeiro. E se na avaliação do while toda a expressão é verdadeiro, ele vai executar o comando que está dentro do while. Então ele vai entrar aqui e vai executar o puts digite a senha. Então vai aparecer aqui, digite a senha. Depois ele salta para a próxima linha, que é um getChomp para a variável senha digitada. Então o usuário vai digitar uma informação, eu vou tirar o enter digitado e vou armazenar o conteúdo na variável senha digitada. Então aqui vai surgir uma variável chamada senha digitada e o conteúdo dela eu vou digitar vou digitar uma senha errada. Vou digitar a senha ZXY. Por XYZ. Fica mais fácil a pronúncia aqui. Aí ele vai passar para a linha de baixo. Encontrei um for com a variável índice. Então, aqui vai ser criada uma variável índice. O for de 0 a 1, então ele assume o primeiro valor, que é 0. E após isso, ele passa para a linha de baixo e encontra um if. Então, ele vai testar essa expressão. Usuário digitado é igual usuários de índice. O índice está valendo 0. Então, usuários de índice 0 é o Pedro. Então, o usuário digitado, que vale Alice, ele é igual a Pedro? Falso. Então,
uma cláusula com o operador AND, se uma delas der falso, eu nem preciso avaliar a outra. Eu já sei que isso aqui não vai resultar em execução. Então, quando o if, a expressão toda dá falso, ele não executa essas linhas que estão entre o if e o AND. Ele salta para a próxima linha. Então, ele vem para cá, uma linha em branco. Com a próxima linha é o AND, só que é o AND do for. Então, ele retorna para cá e vai perguntar, o índice já chegou a 1? No caso, o índice está valendo 0. Então, como não chegou a 1, ele vai assumir o próximo valor. O próximo valor de índice é o valor 1. Aí ele vem, de novo, ele vai avaliar a expressão. Ele vem aqui, usuário digitado, que vale Alice. É igual usuários de índice. Então, o índice vale 1, então usuários de 1 é o Alice. Então, Alice é igual a Alice? Sim, verdadeiro. Então, se aqui deu verdadeiro, eu estou com o operador AND, eu vou avaliar a próxima expressão. A senha digitada, que é XYZ, é igual senhas de índice? Então, o índice vale 1. Então, senhas do índice 1 é ABC. Então, XYZ é igual a ABC? Falso. Então, se eu tenho verdadeiro de um lado, falso do outro no operador E, o resultado de toda a expressão é falsa. Então, ele não entra no if, não executa nada disso. Ele vai saltar para a próxima linha após o AND, que é essa linha em branco, e vai seguir o programa. Vem aqui, bate aqui no AND e volta para o for. Aí ele vem aqui, o índice já vale 1? O índice vale 1. Então, ele não executa mais nada do for e executa a próxima linha após o end do for, que é essa aqui, ó. A variável tentativas, que está aqui, que está valendo 0. Então, ele vai fazer o quê? 0 mais 1. 0 mais 1, resultado 1. E vai armazenar no próprio tentativas. Então, aqui, o tentativas agora vai receber o valor 1. Feito isso, ele chega aqui no end, que é o end do while, e volta para lá para fazer o teste. Qual é o teste? Ele vai perguntar, tentativas é menor ou igual a 3? Tentativas está valendo 1. Então, aqui deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, no operador lógico E, eu vou avaliar a próxima expressão. Usuário sem OK é igual a falso? Eu venho aqui, usuário sem OK está valendo falso. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, eu executo o que está dentro do while. Então, eu salto para a primeira linha e executo esse comando. Digite a senha. Opa, aqui eu esqueci de falha aqui, ó. XYZ, eu tinha dado um Enter. Né, da vez anterior aqui, ó. Esqueci de colocar a informação na tela, coloquei só no teste de mesa da memória. Então, voltando aqui agora, ele põe a mensagem, digite a senha, 2 pontos, e aí aqui no gets, ele aguarda eu digitar uma nova tentativa da senha. Então, eu vou digitar agora, por exemplo, 567, e dou um Enter. Então, ele pegou o que eu digitei e armazenou agora em senha digitada. Então, a variável senha digitada, que está aqui, ela recebe o valor 567. E aí eu continuo a execução do programa. Ele chega aqui, entra no for novamente. O índice vai receber o valor inicial 0. Então, aqui índice, cadê o índice? Está aqui no final. Então, vamos pegar essa linha. O índice começa novamente com 0 e passa para a linha de baixo e vai fazer um novo teste. Qual é o teste? Usuário digitado, que é aqui, ó, Alice, é igual usuários de índice. O índice está valendo agora 0. Então, usuários índice 0 é Pedro.
Então ele pergunta, Alice é igual a Pedro? Aqui deu falso. Se deu falso e eu estou usando um operador e, eu nem preciso avaliar a próxima expressão, porque eu sei que tudo isso aqui vai ser ignorado. Então ele vai executar a próxima linha após o end. É uma linha em branco, não tem nada para fazer, ele bate aqui na próxima linha do end. Aí ele volta lá no for, que esse end é do for. Aí ele pergunta, o índice já chegou a 1? O índice está valendo 0. Então, como não chegou a 1, ele assume o próximo valor. Então, o próximo valor do índice vai ser 1. Tá lá. Aí ele passa para a linha de baixo e eu vou verificar o seguinte. O usuário digitado, que está valendo Alice, é igual usuários de índice, índice vale 1. Então, usuários do índice 1 é o Alice. Então, Alice é igual Alice, verdadeiro. Se deu verdadeiro no operador E, eu devo avaliar a próxima expressão. Então, eu venho aqui, a senha digitada. A senha digitada foi 567. 567 é igual senhas de índice. O índice vale 1. Então, senhas do índice 1, o valor é ABC. Então, 567 é igual a ABC? Falso. No operador E, se eu tenho verdadeiro de um lado e falso do outro, o resultado é falso. Se eu estou no if e o resultado da expressão toda é falso, eu não executo todos os códigos que estão aqui entre o if e o end. Eu pulo tudo isso e vou para a próxima linha depois do end, que é uma linha em branco, não faço nada. Aí eu chego aqui na próxima linha, o end do for. Ele volta aqui no for e pergunta, o índice está valendo 1? Verdadeiro. Então, eu não faço mais nada, eu salto para a próxima linha após o end do for, que cai aqui no tentativas. Então, ele vai fazer a avaliação. Tentativas mais 1. Quanto vale tentativas? Está valendo 1. 1 mais 1, 2. Então, eu vou pegar esse resultado 2 e atribuir a variável tentativas. Então, tentativas agora, né, está valendo, no caso aqui, 2. Aí eu vou executar a próxima linha, que é o end. É o end lá do while, ele volta e vai fazer novo teste. Tentativas é menor que 3. Eu olho o valor de tentativas, está valendo 2. Então, isso aqui deu verdadeiro. Se isso aqui deu verdadeiro, eu vou avaliar a próxima expressão, porque eu estou fazendo com o operador end. Então, usuários, senha, ok, é igual falso? Eu venho aqui, usuário sem ok é falso. Então, isso aqui também é verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, a resposta de toda a expressão é verdadeira. Quando tem um verdadeiro em toda a expressão, o while executa o próximo comando que está dentro dele. Então, ele vai começar de novo. Digite a senha. Outra tentativa. Então, digite a senha. Então, de novo, eu vou ter mais uma chance. Aí vem aqui o getChomp, ele vai pegar o que o usuário digitar, vai tirar o enter e armazenar na variável senha digitada. Vamos supor aqui que eu digite, por exemplo, não. Então, digitei não e dei um enter. Nesse momento, o conteúdo do que eu digitei vai para a variável senha digitada. Então, vou lá em senha digitada e aqui vai receber, então, não. Feito isso, ele salta para a linha de baixo, que é uma linha em branco, não faz nada, vem aqui para o for, vai inicializar o for novamente. Então, índice vai receber o valor 1, desculpa, o valor 0. Então, eu vou localizar aqui o índice, né? O índice aqui agora vai receber o valor 0. Então, vou lá no final, índice agora começa de novo com 0. Feito isso, eu salto para a linha de baixo. Usuário digitado, que estava lendo Alice, é igual usuários de índice. Quanto vale índice? 0. Então, usuários do índice 0 é o Pedro. Então, Alice é igual ao Pedro? Falso. Então, se deu falso e eu estou usando o operador e, eu nem preciso avaliar outra expressão. Eu já sei que o resultado todinho aqui vai ser falso.
e quando dá falso no if, ele não executa nada do que está dentro do if, ele salta direto para o end, para a próxima linha. Aqui é uma linha em branco, aí eu bato de novo no end do for, ele volta lá para cima e vai perguntar, índice já chegou a 1? Eu olho, o índice vale 0, então como ele não chegou a 1, ele assume o próximo valor. Então, ele está valendo 0, o próximo valor é 1. Feito isso, estou no for, vale 1. Aí ele entra aqui, vai fazer o teste de novo. Aí aqui, usuário digitado, que está valendo Alice. É igual usuários de índice. Quanto vale índice? 1. Usuários de índice 1 é igual a Alice. Então, pergunto, Alice é igual a Alice? Verdadeiro. Se deu verdadeiro, eu estou com o operador E, eu vou avaliar a próxima expressão. Senha digitada é igual senhas de índice? Então, senha digitada foi não. Então, é igual senhas de índice? Índice vale 1. Então, senhas de índice 1 vale ABC. Não é igual a ABC? Falso. Então, numa expressão com o operador E verdadeiro com falso, o resultado é falso. Quando dá falso no if em toda a expressão, ele não executa os comandos que estão dentro do if e salta para a próxima linha após o end desse if. É uma linha em branco, ele não vai fazer nada, aí ele bate aqui no end novamente. Volta lá no for e pergunta, índice já chegou a 1? O índice está valendo 1. Então a resposta, ou seja, já chegou no final, ele não faz mais nada e salta para a próxima linha após o end, vai aqui no tentativas. Então ele vem aqui, ó, tentativas mais 1. Quanto vale tentativas? Está valendo 2. 2 mais 1, 3. Então o valor 3 vai ser armazenado na própria variável tentativas. Então aqui vai receber o valor 3. Feito isso, ele salta para a linha de baixo, que é o end de quem? O end do while. Então, ele sobe lá no while e vai testar novamente. Tentativas é menor que 3? Tentativas vale 3. Então, ele não é menor, ele é igual a 3. Então, aqui já deu falso. Se deu falso e eu estou com o operador E, eu nem preciso avaliar a próxima, porque eu sei que se uma das expressões derem falso, toda a expressão vai ser falsa. Então, no while, quando toda a expressão dá falso, ele não executa nada do que está dentro do while e salta para a primeira linha após o end do while. Então, ele vai aqui para o if. Esse if ele está perguntando, usuário senha ok, está valendo falso. Então, não falso significa verdadeiro. Quando uma expressão do if é verdadeira, ele executa o que está dentro do if. Então, ele salta aqui para dentro e executa esse puts, que vai imprimir aqui acesso negado. Feito isso, não tem mais nada para fazer, ele salta para a próxima linha, que é o final do if, o end, e ele salta para a linha final e vai imprimir aqui fim. Então, fim assim. Certo? Esse é o resultado final. Então, vamos testar para ver se vai bater a tela, né, com o nosso programa, se a gente digitar as mesmas informações. Então, vou vir aqui, mostrar aqui o nosso quadrinho. Deixa eu ver se o main está apontando para o código 3, está aqui apontando para o código 3, então eu posso executar o meu código. Então, vou dar um run. Opa, deixa eu mostrar, deixa a tela sendo mostrada, está aqui, ó. Então, run. Então, entre com o usuário. O usuário que eu digitei foi Alice. Então, Alice e dei um enter. Aí ele perguntou, digite a senha. Eu digitei XYZ. Então, XYZ. Ele perguntou a senha novamente. Eu digitei 567. 567. Aí ele perguntou a senha novamente. Eu digitei não. E dei um enter. Ele me deu acesso negado e fim. Então, o mesmo resultado. E aqui a gente vê o que estava acontecendo na memória do computador enquanto ele estava executando esse código. Ok? É isso que eu tinha para mostrar nesta aula. Até a próxima.